Senhoras e senhores, bom dia. Essa história, para mim, vale tanto que eu guardarei eternamente, como está sendo guardada até a presente data. Pessoas como Belmiro não morrem jamais. Revivem a cada dia em tudo que semearam em sua passagem pela vida. São obras, ideias e exemplos que permanecem, dando flores e frutos que tornam a vida melhor. É por essa semeadura que se mede o valor de uma vida. E Belmiro Siqueira sabia que a dádiva da vida, bênção maravilhosa de Deus, só se plenifica quando se vai espalhando pelo caminho as sementes da esperança, do amor e da amizade. Era sábio na simplicidade, profundo na humildade, bondoso na essência, fidalgo na convivência, mestre no exemplo, missionário no coração. Fez da existência um testemunho permanente das ideias nobres e generosas que pregava com todo o otimismo e vitalidade de que era capaz. Fez do ensino uma missão frutífera, formando gerações inteiras em uma visão mais humana do trabalho social. Fez da administração, com seu carisma cativante, o repositório das esperanças milenares de uma vida mais digna e uma humanidade mais feliz. E Sal da Terra fez do amor o sentido mais essencial da existência. É por isso que, amando tão profundamente seu próximo, foi tão profundamente amado por todos que o conheceram. Sua messe é pródiga, sua colheita é farta. A doação de si mesmo aos outros que o alimentavam espiritualmente continuará alimentando a todos que um dia foram tocados pela luminosidade que irradiava dadivosamente em torno de si. Mais do que ideias elevadas, mais do que no exemplo coerente, mais do que nas obras significativas, seu legado está no bem que disseminou e no amor que plantou. Fez por merecer todos os adjetivos do mundo, porque soube viver como um ser substantivo. Pouco antes de falecer, instado a reduzir seu frenético ritmo de vida, respondeu: se parar, eu morro, e eu quero morrer vivendo, pois morreu vivendo, e assim como viveu, soube fazer, até a sua morte, um hino à vida com seu profundo sentido missionário. Sabia que estava cumprindo uma missão, até o último alento. Só Deus sabe o seu contentamento por seguir o seu destino até o fim, porque só Deus sabe que ao enviar Belmiro Siqueira para estar entre nós, estava enviando um embaixador especial e plenipotenciário da alegria de viver, do amor e da esperança. Belmiro Siqueira é um espírito iluminado que não nos deixou, porque sua luz continua em nossos corações. Muito obrigado, Belmiro, por todo o seu amor. Os meus 4 avós, pai de mãe e pai, são de origem italiana. Apenas um dos 4 não era italiano. E, portanto, o Siqueira vem exatamente daí, que era português.
Esta importante família teve em Diogo de Siqueira o iniciante deste enorme clã. Por ser descendente dos Silva, família predominantemente da corte real, Dom Diogo Siqueira ocupou lugares importantes na administração da Casa Real, guarda das chaves do reino, membro efetivo do Conselho Real, mestre da Ordem de Santa Maria, comendador e grão-mestre da Ordem de Avis. Teve seu brasão de armas concedida por decreto pelo rei de Portugal. Quer dizer, os pais do Belmiro, portanto meus avós e bisavós, vieram no final do século XIX, final do século XIX, 1895, para o Brasil, vindo da Calábria, como aqueles bons imigrantes italianos. Eles foram para Ubá, para a cidade de Ubá, que era uma cidade naquela época que tinha um grupo grande de italianos que iam para a lavoura, né? Lavoura de fumo, lavoura de manga, lavoura de produtos dessas de consumo imediato, mas basicamente o fumo. Então eles eram de Ubá da Calábria. A vovó, ela veio para o Brasil nos idos de 1890, tá? Por quê? Porque ela foi a história da escravatura que acabou com a Lei Áurea, né? E os italianos, portugueses, vieram para tomar conta da mão de obra. Ou seja, acabou a escravatura, então tinha que substituir as fazendas e tudo. Quando o meu avô que se casa com a minha avó, né, ele morre muito cedo. Ele morre por um apendicite supurada, chamava-se João Siqueira, exatamente daí o Siqueira, né? Ele vem de apendicite supurada, morre, e a minha avó tinha 28 anos e 6 filhos. Então aqui nós temos os Siqueiras, quer dizer, o vovô João Siqueira, Teresa Jorge Siqueira, que era a vovó, e tem o tio Belmiro, que na época era o caçulinha. Temos o Eurico, temos a Maria Amélia, a Maria Rosa, o Emery e o papai que estava na barriguinha da vovó. O vovô João Siqueira. Depois dessa foto, 3 meses depois ele morreu. A vovó ficou viúva apenas com 5 filhos vivos e um ainda para nascer. Tá? Meu avô morreu de apendicite, de uma hora para outra, e deixou o pessoal mais antigo todo desamparado, vamos dizer assim, porque não tinha nem retaguarda para aguentar o pessoal. Os velhos morreram e a minha avó, a mãe dela e a tia do meu pai, eram as mulheres que tinham que sobreviver. E elas sobreviviam fazendo 2 atividades econômicas, o que mostra o empreendedorismo das velhas italianas. A minha avó, que era nascida na Itália e registrada aqui como brasileira. Eles fizeram uma quitanda na cidade de Ubá, onde eles vendiam, né, produtos relacionados à quitanda, e eram também, eles davam comida, como é que chama? Aquela pensão, tipo pensão, comida pronta, para a cadeia da cidade de Ubá. Para poder sustentar os filhos. E assim criaram todos os filhos e formaram todos esses filhos assim. E durante muitos anos foram prósperas em relação a essa atividade da quitanda e juntamente também com a atividade de pensão para presídio. Aí elas se instalaram lá em Ubá, acabaram constituindo lá os armazéns, que era uma rua bem grande, e que elas eram as donas, né? Aquela história que tinha o armazém da fazenda, né? E elas é que tomaram conta. A venda era o ganho deles. Nessa venda, ela fazia linguiça, ela fazia broa, bolo, pão. Eram pessoas daquela época, poderíamos chamar de classe média, que tinha quitanda, que dava pensão para o presídio, não era para o presídio, era para a prisão local, né? E que viviam daquilo. Elas eram tão empreendedoras. O meu avô Siqueira era barbeiro. Portanto,
Você imagina, década de 10, 12, 14, anos 10, 12, 14, eles importaram um carro, as velhas, e deram para o meu avô, que era barbeiro. Ele era, em verdade, ele tinha uma atividade profissional própria, mas quem, em verdade, tinha dimensão econômica eram as velhas, que não eram velhas naquela época, eram jovens e muito empreendedoras. Para levar um carro para o bar naquela época tinha que ser de trem, né? Então eles levaram o carro de trem, aqueles carros de 1914, né? E o meu avô andava de carro para lá e para cá. E o vovô, eu conto, o vovô era muito levado. E o tio era prefeito em Ubá. E ele, o que ele fez? O primeiro carro, que chamamos de Ford Bigode, que era um Ford, ele comprou. E aí ele enchia o carro de mulher e a vovó, com um rolo de pastel, correr atrás dele para dar cabo das mulheres. Quando houve a transferência da geração do meu pai, dos meus tios, que vieram para o Rio, esses sim tiveram no início dificuldades. Papai teve dificuldade, o tio Joãozinho teve dificuldade, o tio Emeri teve dificuldade, o tio Eurico menos, porque já estava bem estabelecido antes, já tinha a sua vida consolidada aqui no Rio de Janeiro. Essa foi a circunstância, assim, essa é a origem deles, basicamente. Deve ter sido uma infância gostosa, porque eles moravam numa casa na Praça da Mercedes, e essa casa eu conheci, né? Então era uma casa antiga, né? Agora, naquela época, quando eu conheci, e tinha um terreno enorme, tinha um rio no fundo, e tinha muita fruta, muita coisa. Então eu acho que deve ter sido uma coisa muito prazerosa de menino. Nós brigamos na pracinha ali, pracinha da Mercedes, em frente à casa dele. Hoje tem a igreja da Mercedes até hoje lá ainda, a praça também está lá. A casa dele era um casarão grande. Quando chovia, a calha na rua, para chover, pingava. Aí passava assim, pingou. Quer dizer, a casa dele tinha uns degraus para subir, meia alta. No passeio tinha uns degraus assim, na casa dele. A avó dele tinha uma espécie de mercearia. Vendia lá um pão, vendia um doce, né? Passatempo, né, coitada? Né? E tinha os pés de moleque, bebês e tal. Quando tinha pessoal lá na praça brincando e tal, Cavalinho de São Jorge, jogava bola, não sei o quê e tal. Ele ia lá pegar 2, 3 pés de moleque e distribuía. Aqui, ó, ginásio São José é o lugar onde ele estudou. O lugar é bonito, né? Fazia a vida de uma menina do interior que todos aqueles jogos fazia. Jogo de ping-pong, jogo de como é que chama, de peão, né? A pipa, todas essas coisas que um jovem daquela época fazia numa cidade pequena do interior em que todo mundo se conhecia. Ele fazia muitas coisas. O papai gostava de nadar no rio, que era um rio hoje absolutamente sujo, mas que tem na cidade de Ubá. É um afluente do rio Pomba, da cidade de Ubá. Às tardes, às vezes, tinha lá uma espécie de uma rinha no quintal dele, o fundo era o rio, até hoje existe o rio Ubá lá. E lá tinha uma espécie de um rinque, batia boxe, entendeu? Brincadeira e tal, mas é divertido. O Belmiro me sugeriu que queria me ensinar a lutar boxe, coisa que eu nem sabia o que era. E ele já tinha as luvas dele, comprei uma luva, íamos para a casa dele, situada ali na Praça das Mercedes. Ele punha uma corda, como se fosse um ringue, e nós ficávamos lutando. Ele ainda me ensinava: aguarda sua cara, não é seu rosto não, sua cara. E fazia esse gesto comigo. E eu aprendendo o gesto, às vezes ele parava para me pôr a mão como eu tinha que fazer. Uma atrás, outra na frente. Uma para proteger a frente, outra embaixo.
Entendeu? O que escandalizava a cidade de Ubá, imagina, uma cidade conservadora no interior de Minas, nos anos 30, é que ele andava de bicicleta com ela no quadro. Eles eram namorados apenas. Então ela tinha 13, 14 anos de idade, ele tinha mais 2 do que ela, né? 16, 17 anos, andando de bicicleta na cidade. Eu sei porque muitos me falaram isso. Fui muitas vezes em Ubá, e os contemporâneos dele naquela época me diziam do escândalo que era a cidade, o papai andando de bicicleta com a mamãe no quadro da bicicleta, que não era aquele quadro de bicicleta de mulher, mas que tinha o quadro que a mulher sentava na frente, né? O papai era uma pessoa moderna. Todo mundo, até há pouco tempo, quando existia pessoas que tinham sido da época dele em Ubá, falavam disso, da bicicleta com a mamãe na garupa. Realmente isso marcou ele lá, marcou bem. Eles foram célebres naquela cidade, estamos falando, né, em 1938, 37, eles se casaram em 39. E, portanto, eram 2 meninos. Porque o papai casou muito novo, né, com 18 anos. No dia seguinte que ele fez 18 anos, ele casou. Ele começou a ganhar algum dinheiro dando aula particulares primeiro, né, e se transformou logo em professor. Casou 18 anos e um dia, quer dizer, no dia que ele fez 18 anos, ele casou no dia seguinte com uma mãe de 16. Por que o papai acabou vindo para o Rio? Ele passou a ser professor do colégio, da escola de nível médio que existia em Ubá. Eu acho que o colégio Raul Soares, que chamava-se. E esse colégio, ele era professor de matemática. Né? Gostava de matemática e dava aula de matemática muito jovem, já casado com a minha mãe, tinha o quê? Uns 20 anos. E ele dava aula quando ele foi escolhido para ninfo da turma. E o prefeito da cidade queria que o senador Levindo Coelho fosse o patrono, o paraninfo da turma, não o professor. E o Tiorico, vendo aquilo, ele acabou fazendo um discurso no cinema local, subiu lá e falou, não sei o quê, e chegou para o papai e falou: você vai para o Rio para fazer a sua vida, porque o prefeito lá e o diretor da escola diziam que não podia ser paraninfo um professor de um terno só. Claro, ele era um professor casado, humilde, nesse sentido, não tinha muitas rendas, né? Mas ele tinha só um terno, então ele só dava aula com aquele terno. Então, isso acabou fazendo com que ele viesse para Ubá, onde a minha mãe ficou com meu irmão lá. Papai veio para cá em 42, fez 19 concursos, passou em primeiro lugar em todos. Qualquer concurso que aparecia, ele fazia. Pegou logo um emprego. Porque ele tinha que sustentar a família também, né? Aí o papai tem uma pleurisia, que naquela época era uma doença muito grave. A mamãe vem para cá, 44, eles devem ter chegado aqui, eu nasci em 46. E o papai ficou uns 9 meses muito doente, tinha que tirar a água do pulmão com a injeção, né? Era uma coisa de cama completamente. Foi quando ele ficou estudando e fez algumas traduções. Uma tradução conhecida que ele fez foi da área normalmente texto de estatística, a que ele se dedicava. E foi quando ele se preparou para fazer o concurso do DASP de técnico de administração, que foi feito em 49. Ele fez o concurso, era um concurso difícil, os nomes, você veja os nomes que são classificados, são muito bons. Por que o concurso era difícil? Você tinha que fazer uma tese, tinha uma prova escrita, uma prova oral e uma tese, com um texto de dissertação, com defesa de tese. E passou no DASP numa situação melhor do que o irmão dele, que já era advogado, né? É uma situação meia até estranha, né? Porque o irmão é que exigia que ele estudasse mais e mais. E ele levou a coisa tão a sério que ultrapassou, provado num concurso, né? E qual dos dois seria o melhor, ele se apresentou melhor. O Belmiro chega ao DASP num concurso público em primeiro lugar. E o segundo lugar foi o Alberto Guerreiro Ramos, que falou sobre a questão da questão do Fordismo, do Taylorismo e do Fayolismo, que eram os grandes ideólogos, vamos dizer assim, da administração naquela época, nos anos 40. Aqui eu tenho, por coincidência, a tese, né? A tese do Belmiro, pela qual ele entra para o DASP, não é? Essa tese, então, é de 1949. E aqui, então, nessa tese, ele faz uma avaliação e crítica
da administração pública federal e propõe soluções, constrói soluções. Essa é a tese do Belmiro, né? DASP era Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele seria hoje ele seria hoje o que é o Ministério da Administração inteiro, o Ministério do Planejamento inteiro e algumas funções do Ministério da Fazenda. Portanto, era o órgão mais poderoso da área da administração pública. Foi um instrumento, o instituto que o Getúlio se valeu para fazer a modernização do Estado brasileiro. Qualquer modelo, veja só, conceptual de organização, ele tinha tão somente estrutura e tecnologia. O segmento humano não aparece ainda, era estrutura e tecnologia. A partir das experiências era mecanicismo puro. A partir das experiências de alto meio, né, que aparece o terceiro segmento, estrutura, tecnologia e recursos humanos. Ele dizia que o mais importante são os seres humanos que nós temos. E aí esses seres humanos é que nós temos que valorizar. Não é a matemática, não são os resultados de um sucesso, é o ser humano que conseguiu fazer com que aquilo fosse sucesso. Veja só, o DASP foi criado em 1938, já com o cargo de técnico de administração. E o Belmiro, ao entrar para o DASP, ele já tem essa herança, digamos, ancestral, onde o foco no segmento humano era da maior importância. Numa época onde que já existiam os doutores, os mestres, né? Os pós-doutores, pós-mestres e tal, no mundo inteiro, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, a capacidade do ser humano, ele mostrou, você vence você mesmo a hora que você quiser, mas você tem que querer. Poucas pessoas no país tiveram a antevisão do acerto. Belmiro foi um homem que pensou muito antes da sua década e pensou para as décadas futuras. As pessoas dizem que a meritocracia é uma coisa moderna, né? Mas Belmiro já falava isso naquela época. Portanto, sempre acreditando no sistema do mérito. Ele tinha o próprio texto dele da tese de concurso é sobre do regime de concurso, né? O sistema exatamente da meritocracia, sua eficiente implantação no serviço público. Ele era um fervoroso, como é que eu diria, meu Deus do céu, defensor do sistema do mérito. Então, ao mesmo tempo que ele ensinava, ele ajudava a gente, ele dizia que a gente tinha que fazer concurso. Olha, o sistema do mérito, e ele tinha entrado no DASP através de mérito, porque o DASP fazia concurso para os técnicos de administração e não existia naquele tempo curso de administração. Veja bem, quando a gente lê a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que o Max Weber coloca muito na questão da realização empresarial dos países protestantes, na realização através do trabalho, é que a gente pode compreender uma personagem como Belmiro, por exemplo, que era absolutamente cristão, e cristão protestante, metodista, não o metodista que tem hoje, porque todas as religiões hoje mudaram muito em função das circunstâncias em que o mundo tanto tenha mudado, mas daquela linha mais tradicional do protestante que acreditava que a ética do trabalho era fundamental para a realização humana. O mérito advinha naquilo que você constrói, daquilo que você faz, seja no serviço público, seja na atividade empresarial. Né? Então, essa ética protestante era muito forte para ele, indiscutivelmente. Depois ele foi trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, depois ele começou a dar aula, negócio de administração pública. Aí foi tendo cargos, né? Dava aula para os militares, dava aula para civil, dava aula para todo mundo. Como professor, muito bom, uma pessoa acordada, amiga, em que a gente poderia contar sempre, não só eu, como qualquer outro aluno, exigente, exigia, cobrava, mas dava de si.
estar na sala de aula, dialogar com os alunos, não é? Fazer palestra pelo Brasil afora. Sempre deu aula em cursinho, deu aula em colégio aqui. Exímio professor de natureza, desde pequititinho, ele já dava aula no colégio Raul Soares, em Iobá. Tá entendendo? Desde pequeno. Gostava de matemática e grande estatístico que ele era. O Belmiro é tão diferenciado que uma das coisas que eu gosto de lembrar da época da faculdade é que uma das matérias dele era na sexta-feira, à noite, o último horário. Geralmente isso aí o aluno nem aparece, né? Belmiro é diferente. Belmiro era a sala cheia. Ele era um professor absolutamente bem relacionado com os alunos, quase que um popstar. Ele tinha um alunado que era fã-clube do Belmiro, uma fã-clube mesmo. E ele nunca fez por isso, não, ele não era demagogo, era o jeito dele. Era um jeito tão natural, tão espontâneo, tão amigo, tão sincero, que ele ia cativando todo mundo. Né? Além de ser um bom professor, ele tinha um excelente relacionamento com os alunos. Não era aquele professor que se coloca lá, né? Ele era um professor que, quando ele saía, ele ficava rodeado de alunos. E só os bons professores e que se tem bom relacionamento com as turmas é que isso acontece. Não gostava nem de ficar dar aula num patamar acima dos alunos. Ele gostava de dar aula no mesmo nível dos alunos. Ele dizia que isso nivelava ele com os alunos, se os alunos se sentiam melhor conversando com ele assim. Sendo professor, estava cuidando do seu próprio problema. Ele escutava todos, ouvia todos. Era um homem que a aula dele ninguém perdia. E o Belmiro era inquieto, ele não ficava sentado assim não, ele ficava andando para lá e para cá, vai na lousa, escreve uma coisa, vai lá, pergunta. Então, a movimentação dele já era um espetáculo, né? Chamava atenção. Todo mundo ficava olhando para onde é que ele vai fazer, para onde ele vai. E assim trazia os conhecimentos dele de maneira gostosa, prazerosa. O despojamento dele, a maneira pela qual ele tratava as pessoas, e com um conhecimento absurdo. As pessoas às vezes viam aquela pessoa simples e não tinham noção de o quanto de conteúdo essa pessoa tinha. Ele tinha um conteúdo muito grande. Ele falava, ele conversando com a gente, era muito melhor a conversa dele do que a aula em si. Porque a aula de vida que ele dava. Ele chegava, ele colocava alguma coisa no quadro, depois, já entenderam isso? Agora vamos conversar. Então nós começamos a conversar. Vou dizer o porquê o paizão. Além de ensinar, tinha pessoas próximas a ele. Ele tinha um costume de perceber quem eram os melhores alunos. Não só ele, como os outros aí. Então, os melhores alunos ele carregava. Um estagiário, para colocação em lugares bons. Não só no Rio de Janeiro, que eu quero deixar bem claro, para levar para os outros estados. Que a Fundação preparava mão de obra para todos os lugares. E ele sabia das oportunidades de emprego nos outros lugares. Quando eu estou falando do paizão, é no sentido de conduzir as pessoas, de ajudar, de abrir um caminho para as pessoas. O paizão é esse. Ele tinha muitos alunos, né? E ele mandava os alunos ligar para ele de madrugada, porque durante o dia ninguém ia encontrá-lo. Aí ligavam. E a mamãe ficava para morrer com ele, entendeu? Porque ele mandava ligar de madrugada. E ligavam mesmo. O apelido dele na Estácia era Orelhão. Aonde ele ia todo mundo atrás. Eu sei que a aula dele ele tinha aula sexta-feira, o último horário. Aí os alunos tinham vaga, por exemplo, de 1 ou 2 aulas entre a última e ele. Pois todo mundo esperava ele para assistir a aula. Ele às vezes me dava assim uma coisa para corrigir, ele falava assim, bota 10 para as meninas e 9 para os meninos. Eu falei, papai, mas que é isso? Se eles não estudarem, eles não vão conseguir ser bom profissional.
uma bússola para os conhecimentos da administração em geral, seja ela pública ou privada. Eu lhe digo, era um filósofo da administração. Ele era professor, mas foi além. Demonstrou sabedoria e com essa sabedoria deu um passo, virou um filósofo da administração. Eu, durante todo esse tempo, eu chamava ele, sempre que reencontrava com ele, my dear teacher, meu querido professor, né? E ele sempre sorridente, alegre, e sempre bem disposto para participar de qualquer reunião, de qualquer comissão, de liderar qualquer evento. Vamos falar com o ministro do Trabalho, o professor estava junto, ele era indispensável. Quando a gente vai falar, quem ajuda o expositor são aqueles que nos ouvem. De maneira que não é o que a gente fala que vale, é aquilo que vocês transformam naquilo que a gente falou. Essa elaboração, esse processamento é que nos ajuda e sempre nos inspira e sempre nos encoraja a falar sobre esse assunto, administração, que é um assunto que existe desde que o mundo é mundo, ou mesmo antes do mundo. Qualquer ponto do Brasil, Belmiro Siqueira foi fazer palestra, foi vender as suas ideias, e ele era um blaguiano. Ele conseguia atrair multidões com matéria de peso, quer dizer, matérias que poderiam não ser de interesse do grande público, mas ele conseguia, pelo seu jeito de conduzir as conferências, as suas palestras, as suas aulas, com total sintonia entre o público que ouvia e ele que transmitia as informações naquela oportunidade. Enchia os auditórios e ninguém queria que acabasse as palestras, porque ele tinha esse dom de falar bem, de ouvir, de dizer as coisas que os alunos entendiam, transmitir a sabedoria dele com informações assim simples do dia a dia, que o alunado percebia e gostava, ficava feliz. Poxa, eu vou ser administrador, cara, que beleza, a administração vai fazer tanta coisa boa. Lá na minha escola foi um sucesso notável, eu acho que o professor saiu muito feliz, eu também, mas as que eu testemunhei sempre eram um sucesso. Ele teve uma participação ativa. Eu não conheço ninguém que tenha feito o maior número de palestras, conferências, colóquios, simpósios, do que Belmiro Siqueira. Aonde eu chegava, em qualquer ponto do Brasil, para participar de um congresso, tal, estava lá inserido como debatedor, como apresentador ou como conferencista, Belmiro Siqueira. Porque ele era descontraído, ele colocava as teorias, os conceitos, de uma forma extremamente agradável, né? Não era uma palestra show, como nós vemos hoje, mas era uma palestra de interação entre ele e aqueles que o estavam ouvindo. Tanto para estudantes como para profissionais, era apaixonante ver como ele envolvia as plateias com as quais ele se comunicava. Ele era muito demandado. Então, além dos encontros, ele ia dar palestra nos regionais, as associações de administradores, ele era muito convocado, ele era um arauto da profissão. Então tinha um evento em Caxias do Sul, chamava o professor Belmiro. Tinha um evento em Espírito Santo, chamava o professor Belmiro. Então, em toda parte, ele estava dando palestra. Era o palestrante nato. Aonde ele estava, não precisava dar com antecedência o convite para ele falar. Se apresentasse a oportunidade, ele tivesse, professor, dá uma palestra aqui, ele na hora mesmo ele já saía falando. Mais uma vez, eu, presidente da Fundação Escola do Serviço Público, nós queremos fazer um ciclo sobre burocracia. Eu sempre trabalhei muito, eu pessoalmente, com a questão de teatro, cinema e cultura, literatura, usando para administração. Nós queremos fazer um tema sobre burocracia. Levamos o presidente da Shell, convidamos um cômico famoso, ele naquela época muito famoso no Rio, estava com peça de teatro no Teatro Manchete, para fazer piada sobre burocracia, e o Belmiro ia fechar falando sobre burocracia no serviço público. O Ivair, presidente da Shell, falou muito bem da burocracia numa multinacional de uma empresa de ponta, e aí chegou o cômico para poder quebrar.
O Come contou 1, 2, 3 piadas e depois começou a fazer todo mundo rir, mas que não tinha nada a ver com a burocracia. Ele contou o show, parte do show dele que ele estava fazendo na Teatro Manchete. Me deixou muito constrangido. E no final ele falou o seguinte: eu não sabia que tinha que fazer palestra de piada de burocracia. É claro que ele sabia, a gente tinha combinado tudo, estava pagando a ele até inclusive. Mas ele não sabia, ele não se preparou, claro que ele não se preparou. Aí foi falar o Belmiro. E aí o Belmiro deve ter falado uns 40 minutos sem parar, contando piada, sem parar de burocracia. Ficou uma coisa, eu não precisei falar nada, eu ia dar uma bronca no cara depois, como coordenador. Mas ele contava piada, ele tinha muito jeito para contar piada, fazer expressão, ele tinha essas inteligências, né, que eu até gostaria de ter, que eu não tenho, tá certo? Que eu gostaria de ter. O Adão não sabia bem trepar na árvore e mandou a Eva fazer para ele. Veja que ele tinha uma personalidade de se relacionar com pessoas as mais distintas, né? Não tinha preconceitos, se dava bem com as pessoas em geral. Então, um homem desse era realmente acima do tempo dele, à frente do tempo dele. E essa questão do amor ao próximo, que para mim é o mais forte. É o mais forte traço que eu já vi em alguém. Eu nunca vi do papai levantar a voz. Para mim, mesmo que eu brigava, ele falou assim: filha, eu falava: papai, você está protegendo fulano. Minha filha, a gente tem que proteger os fracos. Proteger os fortes não tem graça. A outra questão é a gentileza. Como Belmiro era uma pessoa gentil, afável, amigo das pessoas, e se você conversasse com ele, você ficava cativado com a sua conversa, com a sua espontaneidade, um baixinho, né? Alegre, nunca estava triste. E sempre realmente disposto a ouvir as pessoas, que é uma das coisas que as pessoas hoje não fazem. Elas querem mais falar do que ouvir. Descontraído, leve, engraçado, nunca competiu, nunca entregou, nunca fez coisa nenhuma, nunca participou de grupelhos, de grupinhos, né? Ele sempre foi um homem superior a tudo isso e sempre passou por cima dessas pequenas mesquinharias da vida que nunca, parecia que não atingiu. Se batiam nele, ricochetava e ia embora. Ele nunca participou disso. Muito sério, honestíssimo, tá? Eu não tenho o que te dizer. Eu, às vezes, tinha, como é que se diz, que fazer certas coisas de controles e tudo mais, e eu pedia a opinião dele. Tipo, o que tem que fazer nisso? Não, faz assim, assim é que é o certo. Não tem nada de errado, pode fazer assim. E essa era a honestidade que ele empregava para todos nós, sobrinhos e filhos dele, que trabalharam também diretamente com ele. Ele era um perfil, assim, uma pessoa conciliadora, agregadora, uma pessoa que estava sempre alegre, disponível. E ele dizia mesmo que ele era um cara entusiasmado da nossa profissão, que tudo, então ele nunca faltava às reuniões, estava sempre presente, nunca rejeitava um convite para dar uma palestra, e ele dizia que ele tinha muito entusiasmo. E ele dizia assim: ter entusiasmo, meu filho, é ter Deus dentro de si. Mas uma pessoa carismática, conciliador, talvez fosse o seu maior papel. Sempre nas grandes discussões que aconteciam lá, acirradas discussões, quando ele intervinha era para conciliar, para moderar, para dar um encaminhamento mais conciliador entre as partes e que chegasse a um denominador comum. Isso eu presenciei e o admirei muito por esse gesto. Claro que ele tinha 25 anos mais do que eu, mas eu continuava aprendendo essas lições. O Belmiro sempre procurou aparar as arestas, sempre procurou se relacionar com todos, sem exceção. O Belmiro, por verdadeiro que a gente queira ser, ele era querido do contínuo ao dirigente maior. Todos, sem exceção. Ele tinha uma figura, ele representava uma figura muito querida por todos. Todos. O meu avô era um pacifista, eu nunca o vi mal-humorado, nunca ouvi levantar o tom de voz. Aliás, acho que a única ocasião em que ele me repreendeu foi a ocasião em que eu peguei um jabuti lá da nossa casa
e ele botou a cabecinha para fora e me mordeu e eu joguei ele no chão. E meu avô ficou bravo, mas ele não gritou comigo não. Ele falou só para não fazer mais isso, que era um bichinho, que ele sentia como a gente. Eu nunca vi levantar o tom de voz de verdade, nunca vi mal-humorado, isso é uma raridade, assim. Como meu avô, eu não conheci pessoa alguma. O Belmiro era um cara que tinha um carisma incrível, uma pessoa encantadora, né? Você se tornava amigo do Belmiro antes de conhecer Belmiro, né? Ele era cantador, sedutor, carismático. E os funcionários que trabalhavam com ele, realmente trabalhavam com ele com alegria. Quer dizer, ele tinha uma elevada autoestima. Então, não está escrito o que eu vou falar, mas intimamente ele recrutava pessoas para trabalhar com ele, ou as pessoas o procuravam, que tinha a mesma elevada autoestima que ele tinha. Quando chegava, já era com aquela alegria, rindo, já vinha rindo. E todo mundo ria, e ele era a presença mais marcante da mesa, o centro das atenções e o centro das alegrias. E eu nunca vi o Belmiro com raiva, ou exasperado, ou dizendo, não tem solução, não vou fazer. Ele ria. Quando o negócio esquentava, ele ria. E isso acalmava a gente. A pessoa está rindo, então tá bom o negócio. Os medos, as dores, o Belmiro, não sei onde é que ele botava. Devia ter uma sacolinha lá que ele jogava dentro. Não mostrava para ninguém, só abria para ele próprio. Porque ele só mostrava alegria, vinha de um trabalho duro, não mostrava cansaço, não mostrava irritação e sempre tinha histórias gostosas para contar. Então essa pessoa cativou todo mundo. E às vezes nós viajando aqui pelo interior, passava num Belvedere, né? E ele diz o seguinte, veja isso, o meu nome é um Belvedere. É uma bela vista, porque Belmiro. Bel quer dizer belo, miro é o olhar. Eu tenho um belo olhar no nome. E este belo olhar que eu tenho no nome me ajuda a trazer otimismo para dentro de mim. Ele não era formal, um homem formal. Ele chegava com a gravata sempre caída no meio do pescoço, quase nunca usava gravata em ordem, compreende? E sempre afobado, sempre correndo de um lado para o outro. Era uma figura incrível do Belmiro. Vou te contar um lance. Uma vez o príncipe do Japão, alguma coisa assim, veio aqui no Brasil. O papai foi convidado, que o papai ia receber a maior condecoração que um brasileiro ganha. Que acho que é medalha Barão do Rio Branco, alguma coisa assim. Que eu até dei essa medalha para o conselho. Aí eu fui com a mamãe, já existia o Barra Shop, fomos comprar um terno novo para o papai. Um sapato, uma gravata, uma camisa. Aí ele não deixou a gente ir. Queria ninguém, porque ele não queria nunca a gente no meio. Aí passou na televisão, quando a gente olha, o papai com sapato cavalo de aço, que ele na época que era moda, ele gostava de andar, com o pé assim, que era a característica dele. E com o terno velho, com a gravata toda, recebendo o prêmio. Tava nem aí, nem aí. Realmente, é isso mesmo. Ele era bem formal mesmo, entendeu? Era aquele cara que de vez em quando estava em sala de aula, por exemplo, né? Com a gravata aberta, meia aberta, a camisa aberta, bem à vontade, aquele paletó bem que ele se sentisse à vontade, nada de ficar preso. E aí, num certo momento, ele metia a mão no bolso e tirava um lanche. Ele corria, ele trabalhava o dia inteiro. Não, preciso comer alguma coisa. Então, no bolso dele podia ter um lanche dele, uma maçãzinha. Sentava na calçada e comia a maçã. Não dava tempo para comer. E andava com o colarinho e as gravatas tudo tortas, etc. Ele não ligava para isso. A tia Hebe tinha o maior esmero com ele. O maior carinho, a tia Hebe. Mas ele não ligava não, ele sentava no meio da sarjeta e comia a maçã. Estou com fome, vou comer. Dentro do carro dele tinha tudo quanto é tipo de comida. Para ele não parar de trabalhar. Um baluarte, falar assim. E realmente, hoje eu cheguei a essa conclusão. Ele não era normal.
Papai não era um ser humano. Não era. Por exemplo, se ele estava na rua, ele fechava os outros, porque ele andava a 10, né? Lendo jornal. Quando eu via que o trânsito para a Barra estava engarrafado, eu já sabia que era o papai dirigindo, lendo jornal devagar, 10. Entendeu? Aí o povo passava, buzinava, ele buzinava também. O povo xingava ele mandava beijo. O meu pai sempre tinha um saco de 50 quilos de milho para distribuir milho para os pombos na rua. Ele fazia isso. Quando esses moleques ficavam vendendo no sinal bala, ele comprava a caixa inteira. Tamanha era a bondade dele. Ele não era normal. Não era. Espetáculo em vida era uma falácia só. Entrava rindo, saía sorrindo, não tinha constrangimento, às vezes até com problemas de doença, né? Porque as pessoas carregam dentro de você uma certa parte dolorosa da doença. E ele estava sempre alegre, comunicável, meu Deus, e falava que a vida era uma constante. E em nome do amor, acho que não convém vocês falarem isso que eu vou falar agora, tudo era permitido. Não convém vocês gravarem isso aí, não. Ele falou isso numa reunião e deu uma ressonância meio complicada isso lá. Em nome do amor, tudo era permitido. E tinha ministros e tudo mais nessa época, nessa falácia que ele falou. Vocês querem que eu fale da intimidade dele, de fora disso? Posso falar. Claro, até porque outros conheceram. O papai chegou um momento em que ele tinha uma segunda mulher, de verdade. Era um homem daquela época, ele tinha, que era uma administradora do Correios, com quem nos eventos as pessoas não entendiam bem, quer dizer, porque a minha mãe não ia muito a esses lugares, ele ia sempre com ela. E eu convivia isso com absoluta tranquilidade, nunca enchi o saco dele e era muito amigo dela. Chamava-se Nadir Batista Figueiredo. Viveu muitos anos com ela, certamente foi o amor da velhice dele. Nadir Baptista de Figueiredo. Uma mulher formidável. E como é que eu ficava isso com relação à minha mãe, né? Não tinha, eu não sentia, isso não atrapalhou nunca a vida dele com a minha mãe, mas tinha. Uns 3 anos mais velha que ele. Foi um negócio, talvez de uns 15 anos, e sempre. No final ele era presidente do conselho e ia com ela. As pessoas pensavam que era a mulher dele, pensavam que era a minha mãe. Muitos pensavam, imagina algumas saias justas que eu tive. Veja como é que eu ficava nessa... Eu ficava na minha, não tinha nenhum problema. Eu nunca tive dificuldades com isso, porque ele nunca teve qualquer perda de relacionamento que eu percebesse, né? Com clareza, claro, com a minha mãe. Ao contrário. Ao contrário. Mas tinha esse relacionamento, sim. Acho que isso as minhas irmãs não sabem, nem conheceram ela. Eu conheci muito bem. Eu e Judo, que era minha mulher. Conhecemos bem, quer dizer, a gente ia para as coisas do conselho, ela estava junto sempre, não tinha problema nenhum. No começo ele ficava atrapalhado, porque era um cara... Mas depois ele viu que eu não tinha problema de encarar essa realidade, que era uma realidade humana, rapaz, que, veja, isso não me fazia absolutamente, não tinha nada de humilhação, pelo contrário, era uma coisa absolutamente não. E eu não ia fazer uma intriga, vou ficar o quê? Destratar uma senhora que tratava ele muito bem, que eu sabia que gostava dela, que eu via, era natural. Falar de Belmiro é falar de humanidade, de candura, de doçura, de generosidade. Ele tinha uma generosidade de doação, de simplicidade. Tinha uma frase que me marcou sempre muito. Tudo que acontece comigo é pro meu bem, mesmo quando é ruim. Isso é o típico de uma pessoa que olha a vida com aspectos, né, da questão positiva, que isso não é que eu posso tomar uma cacarecada, né, mas foi pro meu bem, isso vai melhorar amanhã, eu vou sair dessa, ou isso foi para eu aprender alguma coisa. Ele tinha essa compreensão desse lado, que é uma perspectiva bastante positiva da vida. A preocupação dele com todos. Quem quer que pedisse socorro ou até pedisse ajuda,
Porque ele era um aglutinador, né? Ele era uma pessoa de realmente, a família não era só os filhos e a mulher, eram os sobrinhos, todos. Eu casei contra a vontade dos meus pais, porque eu ainda sou do tempo em que a filha era prometida para um primo. Então, a minha mãe, com a irmã dela mais velha, que tinha um filho, fizeram um pacto de que eu casaria com o filho dela. Mas não nasceu nenhum amor, de amor mesmo, era só primo e prima. E eu conheci o meu marido, que já estava, como diz a história, eram 10 anos mais velho do que eu. E ele, nos encantamos, né? E ele então não queria, papai e mamãe não queria, tio Belmiro entrou para ser o padrinho. Foi aí que ele assumiu a dianteira. Meu pai e minha mãe não foram ao casamento, porque eu estava casando contra a vontade. Fui abençoada, mas eles não foram. E tio Belmiro então assumiu o lugar do papai e mamãe. Ele com a tia Hebe. Entendeu? Era uma criatura realmente que estava sempre buscando saber se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. E, como diz a história, deu as rédeas e nós fomos em frente. No dia que eu casei, eu subindo a escada do Outeiro da Glória, ele virou para mim e falou assim: olha, dá tempo ainda da gente voltar. Porque se você seguir em frente, não vai dar tempo. Aí você vai ter que aguentar. Agora dá tempo da gente voltar. Eu falei, pai, eu já estava meio arrependida. Ele virou, eu falei, pai, mas como é que eu vou largar esse povo todo aí, seus amigos todos aí? Eles querem a festa, eles vão comer, a festa rola e nós vamos embora. Olha como eu me arrependo de não ter feito isso. Realmente, foi o único conselho assim que ele falou que eu podia voltar para trás. Burrice que eu fiz na vida. Mas são coisas que tem que acontecer, eu tinha que passar por isso, tudo que eu passei. E hoje tive a sorte de ser filha do Belmiro, porque isso é uma sorte, não é qualquer um. E, acima de tudo, o mais forte era a alegria e a serenidade. Ele tinha uma coisa que eu acho que é a maior qualidade. Se você tem serenidade, você consegue ter liberdade. Porque a serenidade é uma qualidade fundamental no ser humano. Você ser sereno, isso te dá o equilíbrio, te dá a capacidade de desfrutar da liberdade, né? Se você não tem serenidade, você não consegue usar e desfrutar da liberdade. Ele sabia ser sereno. Mas eu acho que o mais caracterizava o papai era o amor ao próximo. Ele tinha um sobrinho que pintava e bordava com ele, pois ele era apaixonado por esse sobrinho. Esse sobrinho explorava ele, fazia o diabo. Mas ele lá. No dia que esse sobrinho morreu, para ele foi a morte. Entendeu? Nunca deu as costas. Talvez se esse sobrinho fizesse com algum filho dele, mas como era com ele, a ele não afetava. Para ele era uma pessoa que precisava de amor, precisava de orientação, para ele era isso. O meu marido mesmo fez um monte de coisa errada com meu pai e o meu pai continuava ajudando ele. Ele sabia que o meu marido não era fluxicheira, mas ele nunca deu as costas. Porque você não conhece, você espera isso de um santo, você espera isso de um padre, de um pastor, de uma freira. Você não espera isso de um cidadão do mundo, cara. De sucesso profissional, que fazia atividades, que era um decisor, que tomava decisão, que tinha brigas, que tinha paixões naturalmente, mas que tinha o amor ao próximo como marca dominante. Essa característica que eu acho que era o mais forte dele, era o amor ao próximo, que é difícil, porque isso é muito fácil de falar. Eu vi um homem que praticava isso na realidade, que não era santo,
Não era santo de forma nenhuma, não estou dizendo que o papai fosse santo, ao contrário. Tinha todos os problemas de todos os seres humanos, né? Natural, mas uma capacidade de se doar inacreditável. Só falavam bem dele. Eu nunca ouvi ninguém falar mal. Acho que nem ele sabia como ele era tão querido. Nem ele tinha noção. Ele era uma pessoa muito carismática, muito boa, se doava para todo mundo. Ele era muito autêntico, então é isso. Ele era ele, acordando, dormindo, tomando café, trabalhando, não é? Quem é que pode ser assim? Muito pouca gente, né? Não era mole, não. O cara era bom mesmo. Então, o que a gente quer dizer é que o papel do administrador é cogitar de pessoal, cogitar de orçamento, reparem bem. E para cogitar de pessoal, a gente já desafia o problema que eu diria de prioridade zero. Como é que a gente administra pessoal? E quando a gente fala em dinheiro, a gente pergunta como a gente administra recursos e dinheiro. Então, reparem que se nós buscarmos os nossos próprios colegas, no Simone Lopes, ou se procurarmos no Ivo Arjua, ou no Quintanilha, a gente vê que a gente pode fazer uma empresinha, essa empresa pode se desenvolver, depois nós podemos ser consultor de uma grande empresa, às tantas nós podemos ser ministro da Agricultura, ou pode ser como nosso companheiro Gilene Fernandes está como um subministro, ou um verdadeiro ministro da administração ao lado do Dr. Luiz. Então o administrador pode ir, tem que aquele que vai cuidar da microempresa, da pequena empresa, da média empresa, da grande empresa, da empresa particular, da empresa estatal, e a nossa responsabilidade é muito grande. A história está aí, né, para comprovar, né? Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais articuladores, né, para que nós tivéssemos a nossa regulamentação profissional, a lei e o decreto. Eu diria que nenhuma outra pessoa teve tanta influência nisso quanto Belmiro Siqueira. Mas ele encabeçou o movimento para regulamentação da profissão de administrador. Na época ele era diretor-geral do DASP, né, que era o Departamento de Administração de Pessoal do Serviço Público, quer dizer, um cargo muito importante. E ele sempre atuou muito na área de recursos humanos, né? E lá ele teve essa condição de poder reunir o grupo, inclusive usando as próprias dependências do DASP, né? E começaram então esse grupo começou então a pleitear e apresentar, né, ao mesmo tempo um projeto de lei para a criação e regulamentação da profissão de administrador. O pessoal do DASP, como ele era originário do DASP, já tinha um saber muito profundo do que era realmente a profissão do administrador. Ele já exercitava funções, né, de uma profissão não regulamentada. Então, ele deu a base deu as condições para se regulamentar a profissão. Até porque havia uma intimidade muito grande entre um profissional do DASP, o cara da norma administrativa, com a norma legal. Elas estão muito próximas, né? A relação dele com os órgãos governamentais, a relação dele com o Congresso Nacional também, o respeito que ele tinha como um profissional competente, um profissional que as suas afirmações davam uma base para que tivéssemos uma profissão regulamentada, né? E lutou, né? Leva a campo. Influenciou congressistas. Tinha outro elemento dentro do DASP, que a essa altura já era deputado federal, o Guerreiro Ramos, né? E que foi a partir desse grupo que pensou a nova profissão, alimentou o Guerreiro Ramos para a elaboração do texto legal, né? Que aí já é com
já é com o Congresso Nacional. Né? Chegou a apresentar um projeto de lei que era produto desse trabalho desse grupo de pessoas fazia. À medida que foram se formando estudantes na EBAP, em outras escolas, em São Paulo, Brasília ainda não era isso, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguns estados do Nordeste, Ceará, esse grupo formou uma atenção para os primeiros movimentos da lei que redundou no primeiro projeto em 65, que foi assinado pelo então deputado Guerreiro Ramos, que foi antes de 65, 62, desculpe. Então, olha, nós temos que ter uma profissão. Não existia a profissão de administrador. Então, vamos criar a profissão de administrador. Era técnico de administração no começo. E a figura está lá, o Belmiro, está lá ele impulsionando todo o pensamento, buscando soluções. Após a Lei 4769, trabalhou muito na regulamentação da profissão, no projeto de regulamentação da profissão. Tem um trabalho muito grande dele, muita gente esquece de falar isso, mas, por exemplo, saiu a lei e tinha que ter um regulamento, é um decreto. Esse decreto, se eu não me engano, de 67, trabalhou muito nisso, na parte de regulamentação da lei. Foi bom lembrar, porque é o tipo da coisa que escapa, mas ele trabalhou muito nisso. Então, veja, como diretor-geral do DASP, ele teve um papel fulcral nessa questão das regulamentações e do início da profissão. E essa profissão regulamentada, ela trouxe uma contribuição positiva para o nosso país e ainda hoje nós estamos nos beneficiando dos reflexos dessa legislação que regulamentou a profissão de administração e de administrador no Brasil. Para consagrar isso, realizar isso e transformar a ideia em algo concreto, saindo do mundo das ideias de Platão. O administrador pode, através de pesquisa, identificar um problema, enunciar esse problema, coletar, apurar, apresentar, interpretar dados e fatos sobre esse problema e resolvê-lo conscientemente, com uma participação de todos os interessados. E aí vem o primeiro conselho. O conselho funcionou primeiro no Ministério do Trabalho aqui, Conselho Federal. Era uma sala no Ministério do Trabalho. Quando em 68, 17 de janeiro de 68, se cria a resolução número 2 de 17 de janeiro, que cria os conselhos regionais, os 10, o Conselho Regional do Rio também foi para o Ministério do Trabalho. Ele não entrou no sistema porque ele não podia quando foi criado o sistema, porque era o diretor-geral do DASP. Ele era o ministro, vamos dizer assim, porque aquele cargo era ministro de Estado. É difícil a gente perceber isso hoje, mas é como se fosse o ministro da administração, né? Ele não podia exercer um cargo de conselho sendo o diretor-geral do DASP, ministro da administração. Mas depois de 76, ele nunca teve afastado do sistema. Ele ficou até falecer. Belmiro foi, assim, uma pessoa que arranjou a primeira sala para a gente trabalhar. A primeira sala como? Onde hoje, no antigo Ministério do Trabalho, ao lado do Ministério da Fazenda, numa sala, num subsolo. Ele arranjou umas mesas e arranjou 3 máquinas. Uma Triumph, uma Underwood e uma outra terceira que eu não sei o nome, uma de carro grande. Não só isso, mas arranjou papel, tem fita, que na época as máquinas, o mínimo para a gente começar a trabalhar. Por que o mínimo para a gente conseguir trabalhar? Que cada pessoa que tinha que se registrar tinha que abrir um processo com o nome da pessoa, com todos os dados, para que isso depois se transformasse em processo e fosse levado ao conhecimento dos conselheiros. E aí houve uma intervenção. Vivíamos no regime militar. E o regime militar fez a intervenção no sistema, nossos conselhos, nos 10. De 69 até 76. Então, portanto, foi uma longa intervenção. Em 76, o papai já não era do DASP, estava fora do governo, concorreu pelo Rio de Janeiro. Ganhou a eleição aqui pelo Rio e foi conselheiro eleito em 76. E esse grupo, logo a seguir, final de 76, 77, 76, houve uma nova intervenção, mas só que o ministro Arnaldo Prieto, que era o ministro do Trabalho, onde o sistema era vinculado àquela época, hoje deixou de ser, mas antigamente era vinculado ao Ministério do Trabalho. Ele fez uma intervenção, só que ele nomeou como interventores os próprios eleitos. Então, você tem um período, o nosso sistema profissional vive de intervenção de 69 até 81.
Isso é uma coisa que não é discutida nem é falada. E você corta um lapso da história e ignora e afunda e joga na lata do lixo uma questão que foi fundamental. Foi por isso que o Belmiro, por exemplo, ficou de conselheiro de 76 a 82. E nós chegamos a 85, 86, foi deliberado instalar um regional em cada estado. E o professor Belmiro participou da instalação do primeiro, através de uma assembleia de presidentes que foi feita em Sergipe. Em Sergipe, que em Aracaju foi instalado lá o primeiro regional. Depois foi instalado em Alagoas, Rio Grande do Norte, aí começaram as instalações dos conselhos, de um conselho regional em cada estado. E colaborando nos conselhos regionais, participando das reuniões, tudo, buscando cada vez mais identificar e defender e construir a nossa profissão, a profissão do administrador. No plenário, ele se comportava sempre de forma muito humilde e também, assim, ele gostava muito de ouvir cada um dos conselheiros. Então, quando o conselheiro se manifestava sobre qualquer assunto de interesse da profissão, do sistema, sobre um processo também de fiscalização, ele sempre ouvia o relato do conselheiro muito atentamente e depois é que ele emitia a opinião, sempre assim, com muita fundamentação pelo conhecimento vasto que ele tinha sobre todos os assuntos, né? Então ele se manifestava e dava ali a conclusão do assunto, submetendo em seguida a aprovação do plenário, né? Mas sempre com muito respeito com os demais colegas, né? E, enfim, ele tinha uma forma de conduzir o plenário, uma forma firme e, ao mesmo tempo, descontraída, sabe? A última eleição dele, ele ganhou com uma votação espetacular aqui no Rio, mas ele não chegou, porque ele ganhou a eleição em outubro e faleceu em novembro. Professor Belmiro, mais do que administrador e tudo, ele foi um missionário da administração. Belmiro é o nosso líder maior, sempre será o nosso líder maior. E melhor ainda, quando ele se tornou patrono da profissão, para mim foi assim, maravilhoso, né? Todo mundo tem um patrono. Exército, Aeronáutica, Marinha, Medicina. Por que os administradores não podem ter um patrono também? E, pela história, pela biografia do Belmiro, ele passou a vida toda em administração, brigando pela categoria dos administradores a posteriori, tá entendendo? E mostrando até como um homem de ponta junto a governo, junto ao DASP, Bem, a história dele mostra que ele já brigou muito por nós. Levei essa ideia para o nosso plenário. Inicialmente, aquelas pessoas que admiravam muito o Belmiro, vamos dizer, aceitaram logo a ideia. Porém, tinha algumas pessoas que, vamos dizer, não gostavam do Belmiro, não era na pessoa física ou psicológica do Belmiro, não, ou da inteligência do Belmiro. Era apenas questão política classista. Achava que ele não deveria ser. Inclusive, a grande argumentação com esses 4 conselhos dizia assim: não, vocês estão querendo botar o Belmiro porque ele morreu agora, é a morte dele, então é muito no emocional. Não, independente desse emocional. Nós analisamos que o critério que a gente viu foi a história dele. Como, vamos dizer, militância de categoria e de administração, trabalhou, se destacou como o Belmiro. Um debate numa categoria que já estava ampliando o número de conselhos, tudo, através das assembleias de presidente, dos EMBRAS, né? Então começou já aquele debate, né, na categoria, já começou em 87. Ele faleceu em fins de 86. E já em 87 começou o debate. De forma muito justa foi escolhido o professor Belmiro, porque eu acho que não poderia ser outra pessoa
para ser escolhido como patrono dos administradores, porque ele lutou pela regulamentação da profissão, lutou pela fixação do conselho, da sede do conselho em Brasília. Eu acho que o papel dele hoje, para nós administradores, que hoje somos em torno de uns 400 mil no Brasil, tá? E o papel que nós desempenhamos como profissionais foi muito forte, muito relevante. Tá? Ou seja, vamos lá, o Belmiro para nós era o nosso pai da administração brasileira. Então eu digo assim, hoje a profissão dos administradores deve muito a esse estágio que se encontra hoje, deve muito ao trabalho também do professor Belmiro. Ninguém faz nada sozinho, mas ele era muito agregador, muito conciliador, muito disponível, muito disposto. Ele, na sua simplicidade, na sua forma de viver, na sua forma de ser, ele realmente optou pelo trabalho e deixar o legado no trabalho. E por isso, realmente, tá? Isso, inclusive, eu posso dizer, afirmar com toda segurança. E também uma pessoa que tinha um objetivo de vida exatamente no sentido de valorizar a ciência da administração no Brasil. Então eu acho que isso ajudou muito na construção dessa profissão, não tem a menor dúvida. E eu acho que não é errado dizer que ele é o guru da administração, ele se tornou o ícone dos administradores, o ícone da profissão, eu não tenho a menor dúvida disso. E divulgando a profissão, fez um trabalho generoso, sacrifício pessoal dele, mas hoje ele é lembrado no Brasil inteiro como patrono dos administradores. E não vai ter outro patrono, é o Belmiro Siqueira mesmo, merecidamente. Teve um aniversário dele que eu trabalhava, eu tinha um grupo de dança e a gente tinha uma apresentação. Isso foi um arrependimento que eu tive, né? No momento eu não consegui dimensionar, mas ele fez um aniversário e eu acho que ele sabia que era o último aniversário. Eu não. Né? E eu me lembro dele ter me chamado, dele ter falado assim, mas eu não ouvi. Né? Eu estava tão mergulhada na minha própria vida, nas minhas próprias coisas e com um senso de profissionalismo, eu não posso deixar de comparecer a um evento profissional que eu não fui. E foi um arrependimento muito grande, né? Mas são coisas, né? Ele se despede mesmo. Eu tenho esse vídeo. Você não fez esse vídeo da festa, eu tenho esse vídeo. Da festa? Temos. Mas não tem no conselho. Tem. Tem? Nasci sem pedir, vou morrer sem querer. Enquanto eu viver, eu vou viver gostosamente. E vocês estão vendo por quê? Esta é minha vida que hoje eu exponho. Nela existe muito de poesia e pronto. Esta é minha vida de tantas estradas, espinhos e flores que não valem nada. Para os outros, para mim vale sempre. Ontem, hoje, amanhã, daqui a muito tempo. Porque é um tempo que corre um eterno agora. E para mim o importante é o eterno agora. E este momento não importa a posição do corpo. Minha alma está de joelho agradecendo a vocês esse gesto de simpatia, de boa vontade, de carinho e de amor. Muito obrigado pelo amor de vocês, como o Mauro repete sempre. Mas como eu costumo dizer à minha amiga Nadia, quando eu marco o dia de descanso, no dia seguinte aparece mais trabalho. Quando eu quero reduzir viagem, aparece mais. Então eu resolvi dizer que esta é minha vida mesmo. Cheia de ilusões e desilusões. De um homem que veio ao mundo desde que nasceu, sempre a trabalhar. E esse sempre a trabalhar sem saber por que até pouco tempo. Mas hoje, com a presença de vocês, valeu a pena. Ele tinha que fazer uma operação de coração que o meu irmão depois veio a fazer muitos anos e ficou muitos anos, a mesma cirurgia, e que sobreviveu muitos anos, acabou morrendo disso. Mas que
que os médicos viraram para ele. Ele foi com a Gilda ao médico. O médico falou, olha, a chance dessa operação é uma operação tentativa. Ele tinha que fazer uma espécie de prótese dentro do próprio coração com negócio de porco. Já estava começando aquilo. A chance dele ter dificuldade de sobreviver existia bastante provável, mas a chance dele ter força, andar e, enfim, fazer as coisas, talvez pudesse ter que ficar até em cadeira de roda. Falou isso, ferrou. Falou, olha, eu vou morrer como eu estou vivendo. Eu sabia, claro. A Gilda sabia bem, mamãe sabia menos. Cassandra sabia menos, o meu irmão sabia bem. Era muito sério o negócio dele. Ele tinha um problema. Ele teve um infarto em 82 primeiro. Ele teve um infarto, né? Já tinha tido. E esse outro era um problema, não era problema de safena apenas, você fazer aquelas operações, né? Um tipo de personalidade dele, que era espírita, que não acreditava na morte encerra a vida, né? O cara não conseguiria. Eu acho que era prorrogar pela... Ele preferiu, ele fez uma opção de vida, acho que tem o direito da pessoa, o direito à liberdade, da liberdade do cara escolher o que eu quero fazer, pô. Eu não quero viver assim. Tá bem, acho que é legítimo. Eu não sei direito a frase, mas é tipo assim, eu não pedi para nascer e nem pedi para morrer, mas enquanto viver, vou viver intensamente. 15 dias, 20 dias antes, eu comecei a perceber assim. A minha mãe tinha ido para Juiz de Fora, que o irmão dela estava morrendo. O irmão de criação, que na verdade era primo. E ela foi para Juiz de Fora. Aí o papai chegou em casa, assim, cansado. E ele era doido com coisa de criança, ele adorava comer mingau de farinha láctea. Comer Nestogeno, leite puro. Aí ele falou, faz um mingau pra mim, e tinha que ser bem lisinho o mingau, não podia ter um carocinho. Aí eu fiz pra ele, falei, pai, você tá sentindo alguma coisa? Não, mas eu achei ele triste. Achei ele triste. Aí ele falou assim, amanhã eu vou pra Rondônia, sua mãe tá lá em Juiz de Fora, né? Eu falei, tá, ela só vai voltar na semana que vem. Aí eu fiz a mala dele, para ele ir para Rondônia. Fui levá-lo na porta, igual a mamãe sempre fez. Eu achei ele profundamente triste. Profundamente. Falei, pai, você está sentindo alguma coisa? Estou te achando... Não, minha filha, estou cansado. Foi a única coisa que ele me falou. Mas ele se despediu de mim como se ele soubesse que ele não voltava. Me abraçou, me beijou. Falou assim, dia 1º eu não vou estar aqui, ainda me deu o dinheiro que ele me dava. E eu falei, pai, você não está bem, não quer que o Salvador vá levar o senhor lá? Não, não quero não, estou bem, só estou cansado. E dali ele não voltou mais. E ele foi saindo na rua e virando para trás e me dando tchau, e mandando beijo para mim. Isso eu não me esqueço nunca. Foi um negócio que... difícil. E dali ele não voltou mais. Escolha certa. Claro, porque se você vai perder uma qualidade de vida, um cara que gostava de viver, aí o cara, de repente, tem uma perspectiva para viver mais 1 ou 2 anos. O cara ter uma perspectiva de não poder, de ter problema de cansaço, de respiração, de não poder fazer o que faria, ele preferiu continuar o pé no acelerador. A Rondônia, eu fui chamado para fazer a palestra, eu ia junto, eu era presidente do Conselho do Rio. O presidente lá me chamou, eu falei, olha, não faz isso com meu pai, rapaz, ele não pode ir a isso. Ele saiu daqui, às vezes ele me matava de cansaço. Ele saiu daqui, foi a Brasília, falou com o Aloysio Alves, falou com o Rafael, que ele trabalhava, pegou um avião, foi para Rondônia, deu a palestra. Às 2 horas da manhã ele ia pegar o avião. Estava indo para o aeroporto da base para voltar para o Rio, sem dormir. Morreu na estrada, no hospital da base.
Eu acho que eu tenho uma fita, não sei se já chegou na mão de vocês, que o Wagner gravou, deram para o Wagner do último discurso dele lá em Rondônia. Você já tem acesso a isso? E ele fala na morte ali. Ele fala na morte ali. Ele fala. Ele morreu 2 horas depois. Ele fala na morte. Aparecendo muito cuspe na língua, na boca, na hora. Aquilo ali já era um anúncio. Parece cuspe, ele parece muito... Eu não conseguia falar direito, quer dizer, eu não estava pronunciando bem as palavras. Ele teve uma parada cardíaca. Aí os médicos falaram, calma, professor, você está ficando bem. Ele falou, não, eu vou morrer. Chama o Sebastião, que era uma espécie de um secretário dele que estava viajando com ele. Ele falou, Sebastião, na minha pasta tem não sei quantos mil em dinheiro, porque o papai não andava com cheque, só andava com muito dinheiro. Naquela época não tinha ladrão, né? Aí, eu quero que você entregue para meus filhos, dê um beijo neles, para minha mulher. Diga que eu os amo. Virou pro lado e morreu. Os médicos ressuscitaram ele com a parada cardíaca. Ele voltou e ainda falou o que ele queria e depois virou pro lado e morreu. Eu sonhei com ele, voando, num tom de céu assim azul. Ele estava com uma camisa de tecido azul clara também. Os botões entreabertos, um pouco. Ele estava com os braços abertos e com o cabelo voando bastante, sorrindo muito. Eu lembro disso, assim, nitidamente. E acordei no meio da noite. Não lembro se eram umas 2 horas da manhã, alguma coisa assim. E achei aquilo estranho, porque ele estava tão longe. E eu sonhei com ele assim. Falei, gente, será que aconteceu alguma coisa com o tio Belmiro? E eu acho que foi o momento exato da morte dele. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. O marido da minha prima, na época, atendeu e veio a notícia do falecimento dele. E aquilo nos chocou muito, que foi uma perda muito grande, foi muita surpresa. Foi um sábado. Ele morreu de sexta para sábado. Quer dizer, eles foram pegar, eu não fui. A Andréia estava, o meu irmão, não sei se Cassandra, foram pegar o corpo e levaram para ali onde ele foi velado, ali na Ordem Terceira do Carmo, aqui no Rio de Janeiro, né? Memorial do Carmo. Foi ali o enterro. Nossa, eu nunca pensei que meu pai fosse tão importante. Tanta gente, tanta gente, tanta gente. Tipo assim, na hora dele descer a sepultura, eu queria chegar e não conseguia chegar perto. Aí uma amiga minha não, o Miro Teixeira, foi abrindo o caminho para mim conseguir chegar até o túmulo. Eu sei que eu fui lá e chorei muito, porque eu queria muito bem o professor Belmiro. Eu chorei muito, é evidente, dei um beijinho na testa dele, o que não é muito fácil, beijar um cadáver. Mas só quando a gente quer muito bem a uma pessoa. Ele morreu muito jovem, é verdade, com 65. Então, morreu, fez aniversário e morreu no mês seguinte. Então, não chegou a viver os 65, só um mês. Fiquei órfão. O primeiro momento foi de choque, apreensão, né? Mas um sentimento forte de
fiquei órfão, perdi um dos meus pilares, ou alguns, meu grande pilar. É a comoção, né, de ver uma pessoa tão natural, tão cheia de vida, né, que de repente a gente toma conhecimento de que não se encontra mais conosco. Ao mesmo tempo, é o reconhecimento de que deixou um legado, né, e que esse legado persiste até hoje, deve persistir por muito tempo ainda, né. É realmente que a gente leva um choque imediato, a gente sente, mas com relação a Belmiro Siqueira, a gente só tem que não vamos idolatrar, porque senão não estaria de acordo com ele, pela sua simplicidade, pela sua falta de vaidade, de todas as coisas que realizou e nunca usou isso para se projetar. Para mim, ele não morreu, ele somente passou para um plano superior. Mas ele sai da vida para a eternidade mesma, matar a morte diariamente. Ele matava. Com o carisma dele, com a energia dele, com a sedução dele. Uma perda que não vai se... não tem o que vai substituir a imagem dele junto a nós. A forma dele ser, o que ele foi, o que ele representava para nós, acabou ali. Eu senti muito, muito mesmo. Saí embora longe, eu te digo que eu não sei se eu senti mais a morte dele ou do meu pai. Não sei. Mas o papai foi a grande referência. Não apenas porque era meu pai, isso eu queria que ficasse claro, mas também porque era a personalidade que ele era. Pelos ensinamentos, pela postura, pela prática dele, acima de tudo. E nisso, o amor ao próximo, para mim, era um negócio inacreditável. Às vezes parecia injusto. Agora, o que eu não me esqueço nunca é que o Belmiro, que foi o meu salva-vida, foi o único homem que me ajudou nessa terra. Assim, na hora do maior perda da minha vida, foi ele. Portanto, devo a ele muita obrigação, muito, mas muita mesmo. Que Deus ilumine a alma dele, o espírito dele, onde estiver. Às vezes, quando eu estou com um problema assim específico, eu, brincando, eu digo, Belmiro, me ajuda aí, rapaz. Dá uma luzinha aí. Ele diga, ele ajuda. Eu acabo encontrando. Ele acalma a gente, você fica mais calmo e começa a encontrar o caminho. Dá até vontade de chorar, cara, de alegria, né? Claro, dá até vontade de chorar. A gente lembra uma pessoa dessa. Acho que essa minha reação demonstra que ele representar para mim, viu? Embora nem todas pensem que eu gostava dele tanto como eu sempre lembrei dele. Falar dele, se eu tivesse que falar numa palavra, seria afetividade. Eu nunca... Meu avô tinha uma naturalidade e a sensação que eu tinha é que tudo que ele falava, pode parecer piegas isso, né? Mas com ele não era. A sensação que eu tinha é que tudo que ele falava vinha do coração, né? Tinha uma honestidade muito rara. Eu acho que você conhece 100 pessoas e você não conhece um Belmiro Siqueira. Eu diria porque ele diz assim, ajudar os bons... Ajudar os bons não é vantagem, é obrigação. Tem que ajudar os maus. Quem não presta, ele tem que melhorar.
Eu não consigo ser assim. Lição, um amor ao próximo muito forte. Nessa batalha, eu estou vivendo aqui até hoje. Graças a Deus e graças ao Belmiro, mais ninguém. Foi os dois que me ajudaram muito mesmo. Mas demais. Belmiro foi, para mim, mais do que pai. Se não fosse ele hoje, estaria perdido. Não tinha meu filho formado, não tinha meu neto formado, não tinha nada, porque não entendi o apoio meu. Um homem como Belmiro, para mim, para minha família, é um homem sagrado. É um homem sagrado. Homens sagrados são esses. Esses que são humanos, esses que são justos, esses que fazem pelo outro quando tem o seu direito. O homem sagrado é aquele que cumpre a sua obrigação na honestidade própria. É assim que eu acho que deve ser o ser humano. Belmiro Siqueira, para mim, é o grande homem de minha vida e sempre será por eternidade enquanto eu existir. O que eu gostaria de dizer, se for para finalizar, que Belmiro não morreu. Ele está na sua obra, nos seus textos, nas normas do sistema. E eu plagiaria aqui o Guimarães Rosas, na sua obra maior, Grande Sertão Veredas, quando Guimarães Rosa fala que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Belmiro não morreu, Belmiro ficou encantado. Uma prece para Belmiro, é que eu desejaria aqui. Prece para Belmiro. Uma na outra e leva um microscópio eletrônico Philips para ver o que acontece, no meio da prata tem partículas de ouro e no meio do ouro tem partículas de prata. Mesmo se diz hoje em termos dos agrupamentos humanos. Quando a gente se fala, debate, conversa, dialoga, uns ficam perto do outro, um observa o outro, vice-versa, o eletrônico de um entra no eletrônico do outro. Então eu espero que o muito do ouro de vocês encha um pouquinho da minha prata. E espero que alguma partícula da minha prata acumule o ouro de vocês. Não sei onde estarei dentro de algum tempo, mas onde eu estiver, eu me lembrarei desse gesto de simpatia, de boa vontade, de amor que vocês tiveram para comigo. Muito obrigado mesmo pelo amor de vocês, hein?